primeiramente, gratidão, né, por estarmos aqui nesse café. Paulo, eu estou precisando de uma da São Brás, viu? Eu não tenho, não. Mas bora lá. Chega a viver. Desse café de negócios que a gente costuma fazer presencial, mas esse ano, por conta disso tudo, vamos logo aproveitar, né? Então, assim, qual é o propósito disso? A gente um pouco falar, né, de todas essas mudanças, né? O mundo ele não vai ser o mesmo, estamos em um histórico bem desafiador, o processo é desafiador, é histórico, não é Pernambuco, não é Brasil, é mundo, né? A gente está evoluindo, avançando aí, como a gente havia falado aqui no início, 10 anos à frente, então a gente avançar 20 dias, 10 anos em 20 dias é muita coisa. Eu tenho notado na minha andança pelo varejo, pelo contato, que muitos varejistas não estão preparados, alguns fizeram coisas simples e eficazes, outros não fizeram nada e estão desesperados, e o pior é que estão esperando voltar ao novo, o que era antes, que não vamos voltar ao que era antes. Essa é a realidade. O vírus, ele não vai embora, né? Ele veio para ficar, né? Ele é daqui, ele veio para ficar e pronto. Então, assim, já chegou, agora é a gente aproveitar o que ele tem de bom, né? Não ver somente o lado ruim e ver o que ele tem de bom para a gente aproveitar. E mediante a isso... Oi. Só para mim, desculpa interromper na sua pergunta. Gostaria que você citasse as pessoas as pessoas que estão no momento, que eu vi que você mandou no WhatsApp, quem seria, mas eu certo. Quem tá aqui no... Olha, a gente está com o Flávio, né, que vai participar, é cliente sua aí da Paraíba, Marcos de Pita, o Leandro, que está participando, a Silvana, representando aí, que Silvana vem nessa batalha, eu acho que ela nem dorme mais, né, e agora ela é global, aí é que ferrou mesmo, a Silvana da Apis é quem vai falar, o Alessandro da Capriche, ele vai falar, o Hugo Bezerra, falando um pouco sobre o atacado, e o Valentim, ele vai falar um pouco. Então, a gente estava aguardando algumas outras pessoas, como o seu Eusébio, a Anne Kelly e o Alexandre, mas ainda não entraram, tá? E quem quiser falar, a gente tendo um tempinho a mais, a gente abre para que outras pessoas possam vir a falar. Beleza? Porque não vai dar tempo de todo mundo falar. Mas aí a gente troca uma ideia, manda um chat, faz alguma... tenta se comunicar aqui e aí a gente manda ver. Beleza? Tem mais, Rede Paraíba mandaram aqui para a gente. Rede Paraíba, que é Flaviane, né? Que é da Rede Paraíba. Nossa representante lá na Paraíba. Então, assim, só vendo, então, não vamos voltar ao que era antes. Algumas pessoas fizeram algumas ações, né, que foram muito boas e bacanas. Eu parabenizo aí o Marco de Pita, eu parabenizo o Leandro, que eu sou apaixonada por ele, que Sebastião ele não saiba, mas as ações dele são fantásticas. Sou fã dele, então assim, o Leandro ele agiu de uma forma, então por que a gente não chegar aqui e não falar o que é que Silvana, como a APS, ela está fazendo, o que é que o atacadista ele está fazendo? Então, eu mandei 3 perguntas. A primeira é, diante de todo esse cenário, né, de todo esse processo, o que fizemos, o que cada um fez para o seu negócio? Revista NE Supermercado, beijo, nosso parceiro. Vamos lá? Vamos começar com Flávio. Vamos dar as honras aqui a Flaviane.
Oi, boa noite a todos. Boa noite. E aí, como é que vai nossa Paraíba? Eu estou, assim, como é que eu posso falar? Não temos nenhum caso confirmado na minha cidade, né? Só tem um caso suspeito e outros 20 e poucos estão em observação em casa. Então, assim, a cidade ela ainda está bastante segura, né? As pessoas ainda não têm essa sensação do vírus próximo. Qual é a cidade? Mamanguape, Val. Leonardo, né? Alessandro. Sou paraibano também, viu? Só aparece 4 por vez, aí você não sabe quem falou com você. Então, assim, as pessoas assim, ainda têm muito essa sensação. Quando deu início o vírus, né, que ainda não tinha aparecido nenhum decreto da cidade, ainda criando alguma norma de como seria, como o varejo deveria se posicionar, né, com relação à segurança dos funcionários e dos clientes. Mesmo assim, a gente do Tem Mais Supermercado já se posicionou, né, como a gente faz parte aqui da Associação Paraibana, que faz parte também da Associação da Abras, né, que é a nacional. Então, a gente já se posicionou, independente do decreto, para causar essa sensação de uma loja mais segura para o cliente, independente de ter casa ou não, independente dele estar preocupado ou não. Tanto é que quando a gente fez a reunião e decidiu que seria essa atitude, uns da reunião, sério, será se eles não vão ficar com medo, pensando que a gente está com algum problema para atender eles? Eu disse, não. A sensação é para levar segurança e que aqui está tudo conforme para atender ele. A visão nesse posicionamento é outra. Então, essa foi uma atitude de deixar a loja mais segura, com a higienização dos carrinhos, luvas, máscaras, enfim. Mesmo que eles não determinem que a gente tem que usar, mesmo assim eu estou fazendo usar, né? Porque eu acho que leva essa sensação para o cliente. Criei vinhetas dentro da loja, né? Explicando para os clientes como ele tem que fazer para se proteger. Então, a gente tem um circuito de som, e nesse circuito de som a gente coloca tanto a promoção só interna, né, que não pode aqui expor promoção com encarte, com panfleto, então, mas a gente fica fazendo esse trabalho social, que é de mostrar para o cliente como ele tem que se proteger. E, assim, como o cliente tem aquele fica em casa, é muito forte, então eu tentei criar mecanismo para ir até o cliente. Se o cliente não pode vir até a mim, como eu posso ir até o cliente? Então, a gente criou algumas ferramentas para estar indo até o cliente que não quer sair de casa, né? E tem outros que querem realmente estar em casa. Então, a gente respeita e também vai até ele para atender ele, já que ele também não quer sair. Então, quem quer sair, a gente dá a loja segura, e quem quer ficar em casa, a gente quer ir até esse cliente atender ele. Alguma dúvida? Aí a gente criou, né, algumas coisas, como eu posso ir até esse cliente. Né? Como eu posso ir até esse cliente? Eu já trabalho muito rede social, né? Assim, eu trabalho muito forte. Na minha cidade são 45 mil habitantes, eu tenho quase que 8.500 seguidores, então já é uma parcela muito grande da região do Vale. Então, a gente começa a criar esse relacionamento com o Instagram, né, com as pessoas através do Instagram. Então, a gente faz linha de transmissão, Instagram, WhatsApp, pede para todo mundo compartilhar e vai tentando chegar até esse cliente. Eu fiquei curiosa para saber, essa questão do ir até o cliente, seria o delivery próprio de vocês ou com parceria? Aqui na loja da gente, a gente já faz a entrega, né? A gente já tem, é natural, entendeu? Então, o cliente compra acima de X, ele ganha a entrega grátis. Isso é muito forte aqui no Vale. Se você não fizer, você não vende, entendeu? Ou você vai vender menos.
né? Porque, assim, a cidade tem muita gente carente. Então, eu quero atender o meu cliente, né? Eu não quero que ele compre X, porque eu acredito que quem está em casa precisando de um produto que não pode sair, porque eu quero comer pão quente, né? Então, assim, se eu quero comer pão quente, eu vou pagar o preço do delivery para ter só R$ 5 de pão quente. Eu quero ser atendida. Então, a gente pensou, quando a gente fez essa entrega, esse WhatsApp, comprando acima de X, continua a entrega grátis. Mas se o cliente quiser ser atendido com R$ 1, eu levo para ele R$ 1. E ele paga o serviço, que seria o delivery. Mas meu intuito é atender o cliente que está em casa, que não quer sair de casa. Eu quero atender ele. Ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou passar para a segunda pergunta, Flávia, que é a questão de... Você falou que tá... O que é que tudo isso ele te trouxe? A primeira foi o que você fez de inovador, né? Então, você usou o Instagram, você usou o WhatsApp, você já tinha um processo de entrega para o cliente, mas... A gente já tinha a entrega, né? Mas a entrega limitada, que seria acima de X, a entrega é gratuita para o cliente. Mas com o coronavírus, eu tinha interesse também em botar a compra pelo app. Na verdade, eu já estava estudando, que era pelo site, e ainda não tinha colocado em prática, né? Ainda não coloquei. E ele já está com a fila de espera gigante para poder rodar isso. Então, mas eu não posso esperar o meu app estar pronto, entendeu? Eu tenho que atender meu cliente. Então, eu disponibilizei um número, né? Que, assim, que eu atendesse o cliente pelo WhatsApp. Então, ele passa a lista, que tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, né? E ele passa a listinha dele do que ele quer comprar. Ana, entendeu? Aí ele passa a lista pelo WhatsApp, a gente seleciona um funcionário e ele separa a compra do cliente ou um item só, o que seja. Nessa modalidade do corona, o intuito da empresa é atender o cliente. Teve a cliente que liga para mim de manhã, Flaviana, eu quero R$ 3 de pão, 100 gramas de queijo, 200 gramas de presunto, e eu quero que venha deixar aqui. Certo, é R$ 5 a entrega. Você quer? Quero. Eu quero pão, quero queijo, quero presunto. Então, a gente está lá para atender esse cliente. Ele vai pagar a taxa do serviço dele, porque, assim, é uma coisa que eu quero me aperfeiçoar e quero levar mais adiante. Por quê? Porque, gente, se você tiver noção, eu tiro por mim, você mandar uma lista, você ter uma pessoa que seleciona a sua feira, você paga só R$ 5 e ele deixa na sua casa. O tanto de tempo que economiza, que você pode estar em casa fazendo outra coisa. Então, assim, já teve cliente que diz, Flaviane, se o serviço continuar assim, eu vou querer continuar a comprar assim. E a gente sabe que se uma pessoa ela tem o hábito de fazer 3 meses esse comportamento de comprar pelo WhatsApp ou pelo app, talvez ela incorpore isso e ela pode até deixar de ser um cliente que vá na sua loja, assim, no sentido de necessidade. Ele vai ficar, hoje eu quero ir lá, vou comprar. Mas ele está em casa, está desesperado, quer fazer uma receita, ele manda o WhatsApp, entendeu? Eu vi outra loja que eu também estou querendo ver se eu consigo implantar, que é tipo um drive-thru, né? Você pega, manda e a pessoa seleciona e você passa lá só para pegar a sua feirinha. Ah, não quero que entregue, eu estou na rua, passo aí e vou pegar. Então, como a gente ainda não tem essa demanda grande, dá para fazer rápido, então a gente pode deixar, compra lá, coloca dentro do carro e ele também vai embora. Né? Eu acho que a gente não pode perder venda, tem que chegar até o cliente, cada cliente tem a sua forma e a gente tem que oferecer a forma que o cliente quer. Não é a gente que vai decidir como a gente quer vender. Eu acho que chegou numa hora, né, que o cliente que está impondo como ele vai comprar. Isso mesmo. Eu vou passar aqui a palavra agora para Leandro. Leandro, visando
E Roberta, ela deixou um recado aqui. Ir ao supermercado, isso é verdade, Beta, ele vai ser uma experiência, ele vai deixar mais de ir por qualquer coisa. Eu amo ir ao supermercado. Eu então, também. Assim, para mim, isso está muito difícil, tá? Mas, assim, isso vai passar a ser uma experiência, e tem que ser uma experiência muito prazerosa, Sim. porque é uma oportunidade onde a gente tem que vender mais. A gente vende o que a pessoa pede. No delivery, a gente vende o que a pessoa pede. No supermercado, no físico, a gente vende muito mais. Então, assim, a gente precisa gerar essa experiência. E aí, por falar em experiência, eu queria que Leandro trouxesse um pouco dessa experiência dele também. Opa. Boa noite a todos. Paula, muito obrigado pelo convite, Paula. É um prazer para mim participar aqui desse momento. Veja, quando tudo isso começou, né, eu senti uma grande necessidade dentro das nossas casas e, assim, de começar a realmente tomar as providências necessárias para mostrar realmente ao cliente, para dar ao cliente uma resposta, porque meio que um pânico, né, se instalou no mercado, né, no contexto geral. E dentro das nossas casas, eu senti a necessidade realmente de entregar isso que o cliente realmente esperava. Então, selecionamos pessoas que tinham uma boa comunicação para ser uma espécie de mestre de cerimônia. Eu até usei esse termo, MC, para ficar na entrada das nossas casas, orientando os nossos clientes como fazer compras de forma segura dentro do nosso estabelecimento. Então, na entrada da nossa loja, colocamos, são 3 profissionais que ficam se revezando, com máscara, com uma flanelinha e uma solução clorada para higienização de todos os carrinhos e cestinhas. No momento que ele está higienizando os carrinhos e cestinhas, eles estão orientando ao cliente para não se aproximar menos de 1,5 metro de qualquer integrante ou outro cliente, para respeitar os espaços demarcados no piso, para preferencialmente pagar com cartão, para evitar o uso, o manuseio com dinheiro, e higienizar as mãos antes de entrar dentro da nossa casa. Então, isso, a partir do início de toda essa crise, iniciamos com esse procedimento. Então, o cliente que chega dentro da nossa casa, eu acredito que ele seja impactado com todas essas informações. É quase que assim, uma regra, é uma rotina que nós implantamos para o cliente entrar dentro da nossa casa, para que ele se sinta realmente seguro a vir fazer compra no nosso estabelecimento. E isso são as lojas de Caruaru, lojas de Paulista, Olinda, todas as nossas unidades. Temos lojas compactas, né? São lojas pequenas. Então, eu removi todos os pontos extras que nós tínhamos dentro de loja para dar mais espaço para o cliente circular. Separamos e destinamos um espaço dentro da loja para que os clientes, no horário de pico, pudessem guardar os seus carrinhos lá, uma espécie de estacionamento mesmo, para ter maior facilidade em se locomover por dentro das lojas. E eu vejo que até saiu agora, né, hoje, né, saiu mais um decreto do município do Recife que fala em limitar a capacidade de 50% dos estabelecimentos para fluxo de cliente. Isso é bem preocupante, porque por mais que eu tenha tomado várias medidas nesse sentido, de evitar aglomeração, e eu já vinha adotando a política de um integrante por família dentro das nossas casas. Desde o início, esse MC, que seria essa pessoa que recepciona os nossos clientes, às vezes forma até uma certa fila para entrar, para que o cliente receba as orientações, pegue o seu carrinho higienizado para entrar. Mesmo assim, com todos esses cuidados, oferecemos cadeiras na frente das lojas para também oferecer para os clientes que chegam acompanhando, né, a esposa ou a esposa acompanhando o marido, enfim, para ficar lá aguardando. Tudo isso foi até agora a nível de orientação. A partir de amanhã já vai ser uma exigência, né? Então, alguns clientes entendem, outros não entendem,
E é preocupante, até porque é só no Recife, né? Não é um decreto para todo o estado, né? Tem lojas no... É curioso que, assim, alguns municípios, assim como Olinda, Paulista mesmo, a gente tem, eu sinto uma maior dificuldade dos clientes em compreender essas necessidades. Tem também a questão de limitação do estacionamento agora. Apenas 1/3 do estacionamento pode ser liberado a partir de amanhã aqui no Recife. É uma outra situação que eu já também hoje, da minha principal loja, eu mandei diminuir também a parte do estacionamento. Nas nossas unidades, nós temos 4 restaurantes. Antes de sair o decreto, eu já vinha limitando. Quando começou aquele receio, o medo, eu comecei a perceber a queda na procura por alimentação, né? As pessoas estão com muito medo de se alimentar fora de casa e acho que essa pandemia vai, de fato, trazer uma grande mudança para todo o mercado e eu acredito que como eu vinha trabalhando, né, restaurante, self-service, eu já estou estudando uma forma de mudar esse formato, que eu acho muito difícil quando vamos dizer assim, essa crise maior passar, o hábito de consumo vai ser bem diferente. As pessoas não vão querer mais, de repente, compartilhar a mesma mesa para pegar uma bandeja, se servir na frente de todo mundo conversando, sentar numa mesa compartilhada com estranhos para almoçar. Então, isso eu tenho que fazer uma mudança muito rapidamente em todo esse meu processo de restaurante que eu tenho dentro de loja. Retomamos, né, na verdade, o nosso e-commerce. Tínhamos lançado o nosso e-commerce em fevereiro de 2018. Eu investi... Desculpa. Sim, Paula. Deixa eu só interromper você, porque assim, quando a gente pediu essa reunião, ninguém sabia que isso ia acontecer. E hoje, inclusive, a Silvana, eu acho que hoje, coitada, ela está no carro, porque ela trabalhou hoje para administrar toda essa situação, não foi brincadeira. Então, eu queria que a Silvana ela falasse um pouco sobre essa situação. Como a gente aqui em Pernambuco, a gente vai agir, como o supermercadista, ele vai poder agir, porque isso atinge toda uma cadeia. O atacadista ele vai sofrer um pouco, né? E a indústria também ela vai sofrer um pouco. Paula, eu só fazendo um complemento. Muito boa a sua pergunta, Silvana. Paula, só fazendo um complemento da pergunta para a Silvana, essa limitação de 50% da capacidade do supermercado para a circulação de cliente, como isso vai ser aferido pelas autoridades? Vão chegar no meu estabelecimento, como é que eu posso medir esse 50% da capacidade? É por metro quadrado de loja que eu tenho, de área de atendimento? Como seria isso? Silvana? Eu esqueci de abrir o áudio. Vamos lá. Bom, vejam lá. A gente realmente, desde amanhã que a gente vem trabalhando com essa surpresa que pegou todo mundo, né? Na verdade, houve um furo jornalístico antes da publicação do próprio Diário Oficial. Então, quando a gente, pela manhã, estava falando sobre o funcionamento das lojas, aí houve essa matéria na imprensa, mas a gente não se posicionou porque, na verdade, a gente não tinha o decreto em mãos. E a matéria ela deixava muito solta algumas informações, como a questão como você vai mensurar essa quantidade de pessoas por metro quadrado. E, para nossa surpresa, no final da manhã, quando o decreto saiu, ele também não especifica metro quadrado, né? Ele fala em 50% da sua capacidade, mas ele não diz como é que a gente vai encontrar essa quantidade. Então, agora, no final da tarde, passamos a tarde tentando articular com o prefeito para conversar com o secretário, e aí ele nos atendeu hoje, no finalzinho da tarde, quase às 18 horas,
o secretário de governo, né, junto com o chefe de gabinete, e aí a gente apresentou a ele o que faltava no decreto. Então, por exemplo, alguns estados, inclusive Rio Grande do Norte, mais recente, houve um decreto estadual definindo por 5 metros quadrados, uma pessoa a cada 5 metros quadrados dentro das lojas. Mas a gente tem São Paulo, que não existe nenhuma legislação definindo isso, mas há uma recomendação de a cada 15 metros. No Mato Grosso, a gente já tem uma legislação municipal, na capital, que define a cada 9 metros. Em Minas, já há também uma sugestão a cada 8 metros. Então, a gente saiu pegando o que está acontecendo e sugerimos aqui para o secretário, avaliamos com o pessoal das lojas, nossos associados, alguns, e chegamos ao número de 5 metros, porque abaixo disso ele não ia aceitar. Então, como a gente já tem o Rio Grande do Norte e fora do Brasil, alguns países já adotam 5 metros quadrados, nós sugerimos esse valor para o secretário. Então, eles ficaram de avaliar, o decreto ele ainda vai sofrer alguns regulamentação, porque, inclusive, a gente sabe que vai ser o PROCON municipal que vai fiscalizar. Mas o próprio decreto não fala que vai ser o PROCON, o órgão que vai fiscalizar, não fala essa questão da quantidade, como você vai ter esse valor de você definir qual é a loja, a quantidade de 50%. E aí a gente fez a sugestão. E a questão do estacionamento também. O estacionamento, inclusive, ele fala assim, 1/3 ou um mínimo de 15 veículos. Então, ou uma coisa ou outra, né? Se você tiver o seu estacionamento for de 10 vagas, você vai ter as 10 vagas. Você não vai ser 1/3 das 10 vagas, porque o mínimo é de 15. Tá certo? Então... É porque eles não especificam isso no decreto, não é, Silvana? No decreto fala assim. Eu recebi... E no mínimo 15 vagas? Sim. Deixa eu pegar aqui o decreto. É porque eu peguei pela reportagem. O oficial é mencionado. Porque eu não li no oficial, não, perdão. Eu li pelas reportagens que eu vi. Por isso que a gente por isso que a reportagem ela deixava solta, por isso que a gente aguardou sair o diário oficial e colocar. Deixa eu ver aqui rapidinho. É uma curva de aprendizagem para todo mundo, né? Inclusive, os próprios órgãos, quando eles vão determinando direcionamentos, muitas vezes eles vão aprendendo com aquela determinação. Eles mandam um direcionamento e espera que o mercado, que é quem tem competência técnica, debata e traga as particularidades para que, a partir disso, eles definam alguns princípios. Isso tem acontecido em vários segmentos e é uma realidade, inclusive, na indústria em geral, porque eles vão tentando ali moldar até por uma falta de conhecimento técnico, efetivamente. Né? Então, para eles, vamos delimitar. Toda loja tem uma determinação de quantas pessoas cabe, sim ou não? Não sei, a gente vê e quando as pessoas começam a questionar, a gente vai se adaptando. Por isso que vem tantos decretos que eles é lançado, sofre alguma modificação e aí vai se adaptando à particularidade de cada mercado. É que, na verdade, a gente está aprendendo, né? Está todo mundo aprendendo. Todo mundo. Então, é isso. Eu falo que... Veja só, a gente tem aqui no decreto, no artigo 3, ele tem aqui, fechamento de 2/3 do estacionamento disponível, mantendo-se o mínimo de 15 vagas. Então, no decreto, realmente, ele fala. Ok, porque eu tinha visto só por reportagens, realmente, de internet. Silvana, então só vai poder 15 vagas, é isso? Não, o mínimo, né? Agora, veja, aí a gente, na verdade, Paula, por que o prefeito tomou essa ação? Porque, como o setor de supermercados, ele passou a ser, entre os segmentos essenciais, o estabelecimento que oferece espaço, circulação, dependendo do formato, você não tem só alimentos, então você tem eletroeletrônico, você tem a parte de magazine, de roupa, de toalha, lençol. Então, o shopping, o supermercado, dependendo do formato, ele passou a ser um shopping hoje. E aí eles observaram
uma circulação muito grande de pessoas, na verdade, não estavam nem indo fazer compras, na verdade, estavam apenas circulando. E é o que os órgãos não querem, né? Tanto muitos que hoje ainda levavam gente ao lado, né? Leva a família, era um passeio, né? Então, era um passeio. Então, essa medida foi... Sim, né? Perdão, é porque já vínhamos limitando, né, lá nas nossas casas, já limitando esse acesso, né, de mais de um integrante por família. E esse ponto é muito delicado porque, assim, conta ainda com a rejeição muito grande da população. Nem todo mundo compreende e nós, assim, lojistas, ficamos numa situação muito delicada. Imagine que tudo que nós sempre fizemos a vida inteira é fidelizar cliente, é agradar cliente, fazer com que o cliente se sinta à vontade dentro das nossas casas e de uma hora para outra, de repente, agora termos que chegar e dizer: olha, infelizmente não dá para a senhora entrar, muitos filhos que vão acompanhando a mãe vai e tem a loja como o lazer dela. E os filhos, às vezes, não compreendem e levam. Assim, são situações assim. Hoje tinha uma gestante lá na nossa loja com o marido e o marido com a criancinha no braço. Sabe? Foi dada toda a orientação e, mesmo assim, ainda hoje, a nível de orientação, eles entraram para fazer as suas compras normalmente. É uma situação bem delicada. E o próprio decreto, ele ainda condiciona a questão do estacionamento, que se tiver mais de uma pessoa no veículo, apenas um vai poder entrar. E aí a gente apresentou, né, no final da tarde para o secretário que a gente não tem ação de polícia. A gente não pode chegar e dizer que a pessoa não vai entrar, que ele vai ter que descer do carro, né? Então, assim, é uma gestão muito delicada e desconfortável para as empresas. Então, a gente apresentou algumas sugestões, o secretário ficou de avaliar. A gente está aguardando, mas a gente vai divulgar para os associados, inclusive, o entendimento que a gente tem com o PROCON é que esse primeiro momento, a primeira visita vai ser de orientação, não vai haver ação de punição, até porque o próprio PROCON precisa de esclarecimento dessa questão da quantidade, de 50% da capacidade, né? E estamos esperando que ele atenda, né? E as nossas contribuições venham ser inseridas nessa regulamentação do decreto. Vamos lá. Como disse aqui o Cacá, ele falou que a gente está numa dicotomia, né? De salvar vidas e a economia. Então, assim, tá todo mundo aprendendo como fazer. Vai chegando lá. Vai, Leandro. Agora, assim, na verdade, é uma situação delicada, mas, assim, que é preciso, essas ações são necessárias, né? Essa questão da restrição de pessoas em loja, né? E essas ações, Leandro, que você apresentou aí, são ações que, assim, a gente também, desde o início, vem orientando aos nossos associados, a questão de intensificar as práticas sanitárias, né? Quanto mais informação, mais diferença. A gente só continua questionando a questão do uso de luvas e máscaras. A gente ainda não tem nenhum esclarecimento de obrigatoriedade pela Anvisa, né? Tivemos recentemente, agora, dia 7, a última nota técnica da Anvisa, ela fala, inclusive, sobre até as máscaras caseiras, né? E ela também soltou uma outra nota com mais detalhes do que seriam essas máscaras caseiras, qual seria o tipo de material. Porque, como o Paula falou, tudo é muito novo. Então, a própria máscara caseira, a gente não tem a segurança e que segurança ela pode dar de proteção, né? Porque vai depender do material, se ela não vai causar mais umidade aqui interna. Então, ou seja, será que ela está protegendo ou ela está sendo ali apenas um protetor onde ele está causando umidade, que é tudo que o vírus quer, sabe? Então, assim, são muitas dúvidas, por isso que a própria Anvisa não se posicionou com a obrigatoriedade do uso de máscaras, porque é uma dúvida, até onde ela vai estar protegendo,
sabe? A E as reunião é com uma luvas pessoa. mesmo, ela tem uma questão, uso muito A reunião é contestado. com uma pessoa do Serasa. Hã? Do Serasa e... Não existiu. Eu sinto que os nossos clientes, eles respondem muito positivamente ao uso das máscaras. Adotamos luvas para as pessoas que estavam higienizando os carrinhos e alguns profissionais de saúde que frequentam as nossas casas condenaram terrivelmente o uso de luvas, porque, segundo eles, as luvas elas protegem quem está usando, mas não protegem o usuário do serviço. Então, quem está higienizando o carrinho, quem está passando compras e está de luva, dificilmente vai higienizar aquelas luvas ou vai passar a solução de álcool em gel nas luvas. Então, vai estar contaminando as superfícies. Então, se protege, mas não protege o outro. Então, os profissionais de saúde, né, por orientação deles, que nós não utilizássemos luvas. Mas as máscaras, até o ministro, né, Mandetta, ele orienta o uso. Então, assim, logo de início, a gente já vinha usando e, assim, até o entendimento dos clientes para o uso é bem positivo. O que, às vezes, a dificuldade são os nossos profissionais de entenderem. A imagem, ela é positiva. Você tem o entendimento de que se está de máscara, você está protegido. Só que a gente precisa entender o que é o uso da máscara. A máscara que protege de você estar usando e alguém está contaminado e que lhe proteger são as máscaras de filtro. Né? São as máscaras que a gente não tem. A gente não tem. Essa é a máscara que realmente protege. Mas a máscara cirúrgica, a máscara caseira, ela apenas protege de quem está contaminado de passar para o outro. Apenas isso. Mas como a gente também não sabe mais onde está o vírus, aí realmente cada dia está sendo um dia diferente, né? O que amanhã a gente dizia, hoje a gente já começa a mudar. Por quê? Porque o vírus já se dissipou, né? Já se disseminou, aliás, e a gente não sabe onde ele está. Então, eu digo que a gente está vivendo o tema, o futuro é agora, porque a gente está vivendo cada dia tem uma novidade. Então, assim, a gente está tentando se adaptar a tudo isso e aprendendo. O que diferencia muito uma situação de crise, que é o que a gente vive hoje, de uma situação de transformação, o mercado está se transformando. É que quando ele estava se transformando, tinha uma curva de aprendizado. A gente ia aprendendo, né, ia se transformando à medida que ia aprendendo. A realidade é que, numa situação de crise, essa curva ela se partiu. Então, a gente tem que agir hoje. E esse agir hoje vai trazer sempre essa questão de a máscara é certa ou errada. Eu vou errar na ação, porque se eu não agir, aí sim eu fico para trás. Né? E quando a gente se coloca na condição, a gente nasce, cresce e morre cliente. Né? Então, quando cliente, é muito importante que a gente se sinta cuidado, prestigiado, privilegiado. Né? E quando a loja ela toma uma ação, ainda que não seja efetiva, mas que demonstra para a gente essa preocupação, ela gera uma comoção, uma conexão maior. Eu usei essa frase para quem me questionou também em outro momento sobre o uso das máscaras, sobre a falta realmente de regulamentação. E a Mirella, né, acho que falou isso. E eu realmente usei essa frase, que acho que eu preferia realmente errar na ação do que na omissão. Isso. Então, esse o momento. Deixa eu segurar um pouquinho aí o Leandro. Leandro, deixa eu segurar um pouquinho você e deixa eu falar um pouquinho aqui. Deixa Hugo, que é atacadista, né, que também está sofrendo, porque quando o supermercado ele diminui, o atacado ele diminui, como eu já falei, também ela diminui. Hugo, o que é que tu me diz, assim, o que é que tu repassa aqui para a gente em relação a todo esse cenário? Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Obrigado, Paula, pelo convite. Vou mandar um abraço para o amigo Alessandro, Marco de Pitas aí também, Jota lá da Ceasa, alguns outros conhecidos. Gente, para a gente é o seguinte, a gente teve que ter uma adaptação muito mais no sentido de iniciar uma transformação digital dentro das empresas, né? Adotar, por exemplo, home office,
algumas ferramentas como o próprio Zoom para fazer reunião, deixar de fazer presencial, passar um novo formato de mensuração da produtividade das pessoas. Então, o maior impacto operacional da gente foi, de fato, interno, porque a gente não lida diretamente com o cliente, né? A maior parte do trabalho da gente é trade. Do ponto de vista de atendimento a cliente, eu acredito que o pessoal de indústria pode falar a mesma coisa, a gente teve que abrir mão do atendimento presencial. A gente não está exigindo o atendimento presencial, ao contrário. A gente está pedindo que os vendedores evitem esse contato presencial, esse contato físico com os clientes e passem pelo menos durante esse momento, utilizar outras ferramentas como WhatsApp, e-mail, telefone, enfim. A gente dispõe de bastante tecnologia para poder suprir essa necessidade. Então, operacionalmente, o que mudou foi mais essa questão, né, interna. Uma parte do pessoal home office, outra parte do pessoal que trabalhava externo, trabalhando também home office para fazer atendimento a cliente. E, por exemplo, adotamos o uso de máscara dentro da empresa, álcool gel, espalhando por todo o local. A gente está atendendo clientes presencialmente, porque tem alguns clientes que não têm uma certa dificuldade com o manuseio de tecnologia, com o manuseio dessas ferramentas, né? E a gente tem que atender esse cliente também, a gente tem que ter esse respeito ao cliente. Mas a gente tirou todos os bancos do salão, deixa só uma cadeira com uma certa distância do birô do vendedor para a cadeira do cliente, para que ele veja a preocupação que a gente está tendo, não só com a saúde do nosso colaborador, mas também com a dele. Estamos trabalhando de porta fechada, então a gente só tem aberto realmente a porta para cliente que é da casa, porque chega muita gente querendo comprar álcool gel que a gente não tem, ou quer entrar para sentar porque tem um ar-condicionado lá no salão de venda, para esperar alguém. Então ainda tem algumas pessoas que não estão bem orientadas, né, ou pelo menos não estão acreditando tanto no perigo que a gente está sofrendo aí com essa fase. Do ponto de vista dos clientes da gente, a gente tem visto muito isso. A criatividade, eu vi aí alguns de vocês falando em entrega, né, que é algo que a gente já vem conversando com alguns clientes, porque a gente está tendo uma demanda boa, né? Infelizmente, a troco de um preço muito alto, mas nossos clientes de mercado e mercadinho estão tendo uma boa demanda nesse momento, mas estão precisando se reinventar também, adotar algumas medidas de cuidado, de higienização, até mesmo com os motoristas que vão pegar a mercadoria com a gente, ou o motorista da gente para entregar na casa do cliente, eles estão tendo esse cuidado também de evitar o contato. Mas, do ponto de vista de inovação, basicamente, o que a gente tem feito é mais da parte de ter tido que iniciar a transformação digital da empresa. É meio que a contragosto, que era muito mais um empecilho cultural do nosso cliente, que dava sempre preferência ao atendimento presencial, a estar o olho no olho ali para fazer uma negociação, do que de fato estar otimizando o tempo, né? Eu acho que foi a Fabiana que falou aí, eu não lembro o nome bem, que é bem mais vantajoso você pedir a sua feira da sua casa, porque você não tem o risco de sair de casa, de ter que passar um tempo na fila de espera, de ter que fazer toda a sua feira. Não, você faz o pedido, chega a mercadoria na sua casa e ali está resolvido o seu problema. E é mais ou menos isso aí que a gente tem procurado passar para os clientes, que existem vantagens também nesse momento. E a gente está procurando ver isso como uma certa oportunidade dentro desse cenário caótico que a gente está vivendo. Acho que é mais ou menos isso aí, Paula. Beleza, obrigada. Agora, deixa eu dar uma mexida aqui, para depois eu voltar, porque eu quero que o Leandro ele fez algumas ações que eu acho muito, muito legais e tem muito que a gente aprender. Tá? O Marco de Pita, que também ele fez a parte dele ali, que também a gente tem muito para aprender. Mas eu quero perguntar ao Valber. Valber, como é que a São Brás, a São Brás, ela está vendo todo esse processo em atendimento a cliente, em toda essa nova demanda, antigamente era presencial, agora não é. Como é que está todo esse universo? Porque tudo mudou, né? Com certeza. Boa noite, gente. Bom, é uma questão de adaptação ao momento, né?
nós estamos vivendo um dia atrás do outro, nós não estamos tomando decisões que perdurem por longo tempo. Diariamente nos reunimos e tentamos adaptar o que possa ser feito de melhor para atender o abastecimento de forma ágil. E assim a gente vem convivendo. Reduzimos a presença do nosso vendedor na loja, mas apenas reduzimos, não eliminando. Ele está apto a atender das melhores meios possíveis. Realmente, depois que tudo isso passar, nós vamos ter que se modernizar mais, que buscar outras alternativas, porque nada, como você mesmo falou, Paulo, no começo, nada será como antes, e nós vamos ter que se adaptar. Por enquanto, ainda bem, graças a Deus, nós estamos conseguindo atender as demandas. O supermercado, como eu escutei os excelentes relatos aqui, o supermercado tem se adaptado também, procurado a venda, por enquanto, não tá sofrendo danos, a venda geral das lojas, mas assim, é uma questão de adaptação e de ansiedade para ninguém sabe o que vai ser do amanhã, né? Então, contudo, a gente tem que controlar essa ansiedade e pensar positivamente e cuidar dos nossos negócios com muito zelo. Mas é assim, a gente está vivendo realmente um dia atrás do outro, mas sempre para frente, sempre pensando positivamente. Beleza, Valdo, obrigada. Agora quero ir para o Tampa de Cruste, né? Cadê Mirella? Marquinho, eu passo agora? A hora da verdade. Marquinho, só é ligar o microfone. Agora, Marcos. Pronto, estão me ouvindo? Estou sim, agora estamos. Estão, né? Então, boa noite a todos, né? Depois que um monte de gente preparada, falou, não tem nem mais o que falar, né? Ó, a gente tinha aqui já o e-commerce, né? Mas não dava muita ênfase. E agora é um motivo, né? Então, a gente já tinha a rede social, o WhatsApp, já atendia. Então, agora focamos mais no WhatsApp, né? A gente colocamos uma pia em frente à loja, onde todo cliente, para entrar, teria que lavar as mãos, porque é muito mais importante lavar do que até passar o álcool gel, né? Então, a gente fez isso e a gente ficou muito feliz que passou até no jornal hoje, né? Em rede nacional. É uma atitude que todo mundo ficou satisfeito, né? A gente também distribuímos máscara, né, para os nossos colaboradores, também para os nossos clientes, luvas, né, porque é como o Leonardo falou, vamos pecar por fazer muita coisa, não por deixar de fazer. Então, nós também colocamos luva para os nossos colaboradores. Fizemos também a implantação da barreira sanitária para evitar o contato do cliente com o nosso colaborador. Também tiramos, né, os nossos colaboradores daquele grupo de risco para férias, né, que tinha alguma doença. Marcos, me permita interromper. O que seria essa barreira sanitária? É o tapete sanitário? Não, é o acrílico que o caixa fica... Então aquela... Sim. Sim, aquela barreira de proteção para o operador. Então, o senhor falou assim, barreira sanitária, aí eu fiquei preocupada de ser o tal do tapete sanitário, que tem alguns procuradores que estão fazendo indicação, que aí depois eu falo qual é o nosso entendimento. Certo, então a gente... Mas a barreira de acrílico, ótimo. É uma ideia que não veio de recomendação de ninguém, foi ação do próprio segmento, né? As empresas tomaram a iniciativa e aí foi bacana isso aí. Então, a gente tem muito que aprender, né? Porque, como todo mundo falou, isso é um fato novo. Hoje, até em entrevista, a gente viu que médicos dizem, eu estou falando hoje. Ele frisa bem que está falando hoje, porque é uma coisa nova, né? Que, como todo mundo já falou aí, o mundo vai ser diferente após esse coronavírus, que muita gente está se reinventando. É uma coisa... o segmento da gente, a gente está funcionando, mas mesmo assim... fica difícil porque a gente hoje não vê
os bares funcionando, as lanchonetes, as pousadas, né? E a nossa cidade aqui é uma cidade turística, onde a gente recebe, em média, de 2 a 3 mil turistas no final de semana. Então, a gente está sentindo muito. Né? A gente é acostumado a atender um monte de gente, principalmente agora nesse último feriado, onde aumentava o quê? 20, 25% da população na cidade. A gente tá sofrendo, né, de alguma forma, né? Mas vai deixar a gente diferente, vai deixar a gente... Acho que o mundo vai melhorar muito após esse coronavírus, viu? Porque ele veio para fazer uma coisa diferente com a gente. Então, assim, eu vejo dessa forma. Eu fico triste, mas sempre tem que ver o lado positivo. Então, ele está deixando a gente até mais humano, né? Então, onde a gente vai, se Deus quiser, vai mudar. Então, acho que o mundo vai mudar a partir desse coronavírus, né? Porque vai ter que se reinventar. Então, assim, eu procurei sempre fazer o melhor, né? Porque eu digo ao meu cliente, eu tenho que cuidar de você, que eu quero você na próxima semana, na próxima quinzena, no próximo mês. Então, eu tenho que fazer o melhor para ele. Dando máscara, né? Uma máscara bem simples, né? Onde o cara foi inteligente, ele fez máscara com a minha logomarca e mandou para mim, né? Eu digo, poxa, tu é o cara mesmo. Eu fui e mandei fazer 5.000, né? Para distribuir para os meus clientes. E hoje o cliente pede a máscara. Então, fico muito feliz em poder ter tomado essa iniciativa aqui na nossa cidade para poder diminuir o impacto, né? Porque esse impacto vai ser... Marcos, posso mostrar teu vídeo? Pode. Pode mostrar. Ele preparou um resumo aqui para a gente. Pode falar. E a nossa cidade, ela fez uma barreira, né, sanitária, né, para turista, para a pessoa que fosse entrando já ser infectado, né? E também a gente também saiu, né, nessa mesma matéria no jornal hoje, mostrando que a gente fez esse trabalho aí com a pia. É uma coisa bem simples, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Vamos lá. Mas é isso aí. É o que a gente pôde fazer para tentar diminuir o impacto, né? Vamos lá. Vamos lá. Aí a gente distribui nas máscaras aí com os clientes, né? A gente também preparou Marcos, um kit. eu vi que você fez um kit, não foi? Foi, fizemos um kit, né? Porque muita gente quer doar os mais carentes. Essa aí é a barreira, Silvânia. Barreira sanitária, né? Essa é a pia. Isso aí é uma reportagem que o jornal hoje passou aí, né? A gente fizemos a pia, colocamos a pia na sexta, na quinta-feira. Aí passou essa reportagem aí no jornal hoje, em rede nacional, né? A gente ficou muito feliz. A gente lavou as mãos, pedindo para os clientes lavarem as mãos. Inclusive, a questão da pia, ela é muito mais eficaz, o uso da pia com água e sabão, do que o álcool gel. O álcool gel, inclusive, há restrições que está em falta. Primeiro está em falta, né? Você não consegue... Né? E ele, com a ação, você com o uso por muito tempo, prolongado, ele dá Estão me ouvindo? Sim. Né? A questão do álcool, né? Você usando ele por muito tempo, sem fazer a lavagem das mãos, ele tem justamente, começa a ter uma ação contrária. Ele cria uma película onde os resíduos começam a ficar ali e você já começa a se reinfectar. Já não consegue ter ação de tirar aquela sujidade, né? Vamos dizer assim, o risco de uma contaminação, né? Então, água e sabão é a melhor coisa. E você não ia ter álcool gel para todo cliente, então ele já ia sentir diferenciado, já ia sentir discriminado. Então, essa pia foi muito boa por esse motivo. Além de ter mais eficiência, né? Também você não tinha um produto para oferecer, né? Porque o álcool gel, eu creio que os lojistas aí, os amigos, ele, pelo menos aqui na minha região, na minha loja que vende mais, eu vendia em média
12 unidades por mês. Então, hoje, então, ninguém tinha esse produto, né? Porque era um produto que não era muito vendido, né? Mas é isso aí, minha gente. Eu fico muito feliz de estar participando dessa reunião. Obrigada pela colaboração, Marcos. Agora eu quero voltar para Leandro e depois eu quero saber aqui de Alessandro, né? Como Alessandro, como a Capricho, ela também, como indústria, ela está indo. E eu tenho o Sebrae, porque o Léo, ele tem algumas novidades para algumas empresas que realmente elas não estão... O Sebrae esse ano, aliás, nessa ação, mesmo sendo assim, o Sebrae agiu muito rápido e eu achei impressionante a campanha deles, é muito legal. Deixa eu voltar aqui para o Leandro. Bora lá, Leandro. Agora, se não tiver essas limitações, aí pode ser que todo mundo sabe? Leandro? Opa, oi, desculpa, Paula. E eu estava falando, e eu tinha esquecido de ligar o microfone aqui. O Marcos falou, a Flaviane também falou da venda de e-commerce. E realmente acho que essa mudança aí do comportamento de compra dos clientes passa por isso. Então, de repente, todo mundo passou a ter interesse em comprar pelo WhatsApp, por aplicativo, por site. De uma hora para outra, todo mundo despertou e vê essa grande necessidade. Havíamos tentado em 2018, lançamos em 2018 um site para venda online, depois logo em seguida lançamos um aplicativo, fizemos um investimento que para dentro das nossas condições era um investimento até bem interessante e tentamos o e-commerce durante até junho do ano passado e não andou, não fluiu. Fizemos investimento, tínhamos 5 profissionais envolvidos na operação de e-commerce e 2 plataformas, o site e o app, para essas vendas. E elas, assim, não aconteciam da forma como nós esperávamos. Então, eu acabei desistindo em junho do ano passado. E aí vem essa situação nova e que dá uma reviravolta em todo o mercado e que me pegou realmente assim, desprevenido. Eu não tinha essa ferramenta. De última hora, pensando em como atender esse clamor realmente do público por esse serviço, lançamos um formato através de WhatsApp, que quem trabalha numa plataforma, num site, um aplicativo, que já tem uma ferramenta já estruturada e bem pensada, é bem diferente de um WhatsApp, porque você lança o WhatsApp e o cliente quer interagir. E, de acordo com a demanda, e o cliente quer tirar dúvidas, quer saber do preço de cada produto, ele quer cotação de produto, ele quer especificar o tipo da batata inglesa que ele quer comprar, se é grande ou pequena, se a goiaba é madura ou mais verde. Então, requer para cada cliente muita interação. Então, muita interação, muita resposta. E lançamos para 4 lojas na venda de WhatsApp, agora com a proposta de drive-thru, inicialmente drive-thru. Passamos 2 semanas fazendo formato apenas drive-thru. E a partir da semana passada, implantamos o delivery, porque também é mais um trabalho, é mais um serviço. E eu entendo, todos estão me ouvindo bem? Alô? Oi, todos? E eu entendo assim que a nossa proposta é de fato entregar uma feira, para o nosso cliente. E a gente sabe que uma feira ela não é feita em 3, 4, 5 minutos. Tem feira que leva aí, um cliente que chega em nossa casa com a listinha de compra, já sabendo onde encontrar cada coisa, ele leva ali 15,
minutos, às vezes 20 minutos para selecionar todos os seus itens. Então, assim, para cada cliente é muita interação com o WhatsApp, é um cuidado muito grande nessa proposta de selecionar, de separar todos esses produtos para fazer todo esse processo. Então, é um desafio muito grande. E isso tudo feito de última hora. Já como eu tinha encerrado essa operação, então eu retomei com um quantitativo grande de profissionais para atender essa demanda e assim vem crescendo dia após dia. Já estou em contato desde a semana passada, retrasada na verdade, com a equipe, né, do sistema para voltar ao formato, né, do site e retomar o aplicativo, o app para esse momento. Eu acredito que depois que tudo isso passar, é claro que essa euforia, essa procura, né, tão grande pelo e-commerce deve cair um pouco, mas vai criar esse mercado aí, de repente, quem nunca tinha feito essa compra, né, feira pela internet, realmente foi forçado, né, a aprender a fazer, e eu acredito que realmente o mercado vai mudar para esse sentido. Não em todas as localidades da mesma forma. Eu sinto que são 4 lojas, né? A gente percebe que a loja do Recife, o público do Recife, ele está mais ligado, está mais atento, mais interessado nesse serviço. Aí quando nós passamos para Olinda, já cai bastante, para Paulista cai bastante também esse interesse e Caruaru também. Mais intenso no Recife, essa procura por esse serviço. Ô, Paula, posso pedir licença para fazer uma pergunta aqui para o Leandro? Ou para quem puder ajudar. Vocês conseguiram dimensionar o nível de impacto na margem de vocês que uma operação dessa delivery? Porque se for uma operação com larga escala, não vai ter tanto impacto. É um outro funcionário ali que você vai precisar destinar em algum momento para fazer essa feira e fazer essa entrega. Mas vocês fizeram algum estudo de qual o nível de impacto que vai ter na margem de vocês para poder viabilizar e rentabilizar essa operação, não só de fazer o drive-thru, mas também o delivery? Porque pelo que a gente vê aqui, por exemplo, em Recife, alguns mercadinhos que eu andei analisando, o preço vai de 15% a 20% mais caro do que um mercadinho de bairro, para quem se propõe a fazer esse tipo de operação. E aí, muitas vezes, o cliente, né, baseado num conceito que você tem a loja virtual como extensão da loja física, muitas vezes não aceita pagar mais caro por um serviço que esteja com preço diferente da loja física. Veja, no nosso caso, dentro da plataforma, né, do site, do aplicativo que nós tínhamos, era um formato diferente e tudo lá era vendido por unidade. Então, tínhamos um código diferente, tinha um formato diferente de precificação. Para dentro desse formato de venda de WhatsApp, não dá para fazer diferenciação de preço. No nosso caso, não dá para fazer. Então, o que vai encarecer o processo é a taxa de entrega. É a taxa de entrega, que, na verdade, eu não tenho meio de transporte suficiente para atender essa demanda. Então, eu tenho que fazer parcerias. Então, eu chamei alguns motoristas de Uber, né, que nesse momento estavam, né, parados, e fechei parceria com 8 deles para fazer esse processo de entregas. Na verdade, inicialmente com 8, depois chamamos mais 2 e tem mais um motoqueiro que está entregando também. Mas só o que encarece para o cliente, no nosso caso, é a taxa. Mas toda a operação ainda é tudo ao mesmo preço que se o cliente estivesse dentro da nossa casa para comprar. Eu não consigo fazer um preço diferente dentro do formato que eu venho operando hoje. Que massa. Mas a pergunta era com relação à margem. Você consegue perceber já se a operação está sendo viável nesse formato? Não precisou dar uma mexida na margem da operação como um todo para poder viabilizar esse trabalho extra que está tendo para fazer esse tipo de entrega? Veja, o cliente realmente está com medo de chegar à nossa casa, né?
Então, hoje, eu digo a você que, até assim, há uma preocupação muito grande do nosso negócio de ter preço justo. O cliente vem sendo bombardeado por informações aqui e ali, de algumas empresas que estão se beneficiando para aumentar a margem, isso, aquilo. Então, assim, se toda a minha vida de empresa, sempre tivemos uma preocupação muito grande em ter um preço justo, hoje essa preocupação eu digo que é redobrada. Então, realmente nós não... Eu sei que o negócio ele fica mais caro, toda a operação fica mais cara e aí a gente reduz a nossa margem. É assim, a gente está ganhando menos. Mas, nesse momento, eu acho importante passar por isso e muito mais cativar o cliente, fidelizar o cliente dentro desse processo. É uma vontade muito grande da nossa parte de acertar. Nem sempre a gente consegue. Eu tive até uma experiência não muito positiva com a Roberta, que está aqui conosco, que ela usou o serviço drive-thru e assim, todo esse processo, né, tudo desenhado com muita preocupação, com muito carinho mesmo, para entregar um bom serviço. Eu entendo que quando a gente oferece um serviço como esse de drive-thru, e o cliente agenda um horário para retirar suas compras, e nesse modelo que o cliente não quer nem descer do carro, ele não pode descer do carro, então tem que ser tudo muito pontual, muito ajustado o tempo e também a qualidade do produto. Selecionar hortifruti para o cliente tem várias questões subjetivas, né? O cliente tem cliente que gosta de uma goiaba mais madura, mais verde, um abacaxi assim, e assim, atender a toda essa demanda é bem complexo, é um desafio muito grande para a gente. E muitas vezes a gente não consegue realmente, por maior esforço que seja, atender, né, com todas essas especificações. O nosso trabalho é para atender, mas nem sempre a gente consegue. Até peço desculpas à Roberta pela experiência não positiva que ela teve no nosso formato. Eu vou testar de novo. Pode deixar, Leandro. Por favor, nos dê um novo crédito. Reformulamos um monte de coisa, colocamos mais pessoas envolvidas na operação para acertar cada vez mais, viu, Roberta? Não, pode deixar. Vou testar de novo. Deixa eu passar agora, Alessandro, porque eu também quero escutar um pouquinho o Sebrae, já são 21h19. Eu quero passar um pouco para Capriche, né? E depois a gente vai aqui para o Sebrae e volta mais uma vez para Silvana, e temos a Isolda, que eu quero que ela feche, que é uma parceira nossa. E vamos lá. Alessandro, Capriche, como é que estamos? O microfone, Alessandro. Na telinha, clica na telinha. Deixa eu tirar esse fone de ouvido aqui, rapaz. Pode falar, Alessandro. Com esse Covid, hein? Agora melhorou? Agora melhorou. Eu tô aprendendo tanta coisa com isso, viu? E aí, tá ouvindo ou não? E aqui, Valentim, ajuda, filho. Agora chegou? Estamos lhe ouvindo, Alessandro. Pode ir. Eu não estou ouvindo vocês. Estamos lhe ouvindo, tudo tranquilo. Tá ouvindo eu falar, Alessandro? Amigo? Tá ouvindo? Pode ser que estamos te ouvindo, Alessandro. Aí, pode ser que você esteja com o Bluetooth ligado e o fone de ouvido, aí não vai dar certo, né? Não, agora deu para escutar aqui. Eu estou com esse fone de ouvido aqui. Vocês estão me escutando, né? Estamos lhe ouvindo. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos. Se fosse em tempos normais, eu diria que o Hugo estaria na Ceasa às 9h10, ou 9h23 já. Eu ia dizer, Hugo, está na Ceasa ainda, Hugo. Aí o Marco de Pita, nosso marqueteiro. Saudar aí, Valber, que também é da indústria de São Brás, lá da nossa terrinha, a Paraíba. A Flaviane, que já falou aí. A nossa representante Silvana, né? Que me deu a alegria de filmar ela falando hoje na Rede Globo. Pois é, gente, é um momento diferente, né? Que a gente aprende tanta coisa. Eu já aprendi a lavar banheiro, a lavar prato, preso dentro de casa aqui. A minha mulher está se aproveitando de mim, viu? Brincadeira. Mas o papel da indústria de alimentos, principalmente, é muito importante, porque depende da gente
a magnitude de uma crise, né, que se eleva, porque já pensou, começa a faltar alimentos para a população nos supermercados, que rumo toma essa crise? O que é que vai acontecer? Então, a preocupação nossa primeira é manter a produção e não deixar ter ruptura para os nossos clientes, né? Isso foi, desde o início, que foi a preocupação da empresa fundamental. E agora, e quem está lá dentro? Os funcionários. Como é que manter esses funcionários com conforto e segurança e saber que a gente estava cuidando de todos ao mesmo tempo? Uma indústria nova, né, que a Capricho tem aí, vai para o seu 6º ano. A gente aí com 900 funcionários, a maioria tudo ali da região de Moreno. Como controlar esse pessoal? A gente instaurou um comitê de crise, né, para poder analisar e sistematizar nossas reuniões. E aí, fizemos o isolamento, com afastamento dos grupos de risco, né? O amigo aqui está em home office, fui travado pela diretoria. A gente sofre um bocado de não estar podendo abraçar vocês, né? E a gente se encontrar presencialmente, mas de coração a gente está torcendo por todos, né? E que a coisa ande. As jornadas externas com trabalho virtual, o home office foi implantado dentro da empresa e a gente saiu-se muito bem e vem acontecendo muito bem feito essas reuniões. Até, assim, eu não pensei que a gente andaria tão fácil, né? Tão distante da empresa, não tinha costume de fazer esse tipo de reunião. A gente, na questão de segurança, começou a verificar 100% de todos os funcionários que entram na fábrica, com o controle de temperatura e com a questão de utilização dos procedimentos de asepsia, né? Usando os antissépticos, fornecendo álcool em gel para eles, porque está difícil de encontrar nas farmácias logo no início da crise. A gente dividiu na parte administrativa o pessoal em 2 equipes para fazer um rodízio com eles, né? E do presencial e o home office. E a gente teve que, a nível de campo, fazer uma readequação da jornada dos promotores para fugir, principalmente aqui na região metropolitana, para fugir do horário de pico dos transportes públicos, né? Porque estava sendo muito perigoso para estar com esse pessoal, cada um colado junto dentro desses ônibus, tudo entupido de gente. Aprendemos bastante, né, com tudo que vem acontecendo. E a gente tem uma preocupação muito grande para frente, porque a gente tem que se adequar a muita coisa nova que vai surgindo. O Albert falou muito bem que a gente está chegando num momento de aprendizado muito forte. A crise traz isso, né? A crise traz esses pontos. Você sabe que um dia vai acabar, vai passar, tudo vai passar. E deixa muitos ensinamentos no meio disso tudo. A gente está garantindo, né, para o mercado que nossa indústria vai funcionar durante todo esse período até que aconteça uma melhoria para voltar ao normal. A gente ficou muito preocupado com essa determinação aí da Prefeitura de Recife, limitando as lojas com o número de consumidores mas Silvana falou muito bem, que vem defendendo aí algumas coisas importantes. Mais ou menos é isso. São as coisas que a gente enxerga e que a gente vem começando a mexer um pouquinho lá dentro para se adequar. É um dia atrás do outro mesmo que a gente vai vivendo. Viver, né, a cada dia. E eu queria saber, Léo Carolino, que é do Sebrae, como é que o Sebrae ele pode atender a todo esse pessoal? Nesse grupo, a gente tem, estamos com dentista, a Simone é dentista, que inclusive hoje eu conversando com ela falando, Paulo, eu preciso de uma orientação. A gente tem aqui Mônica, que também ela é autônoma, temos indústrias aqui e supermercadistas, então Nani, que também é autônoma,
Então, como é que a gente trabalha, como é que o Sebrae pode ajudar? A mim, que trabalho com eventos, vocês ainda vão vender alguma coisa, eu acho que só vou brincar, ter festa só no ano que vem, tá? Mas, assim, como é que o Sebrae ele pode nos abastecer, nos dar um apoio nisso aí? Eu sei que tem muita lei, que tem muita coisa, o Sebrae está sendo meio que um fiador, eu acho que foi isso que eu entendi. Então, o que é que o Sebrae pode trazer para a gente? Manda ver. Olá, Paula. Boa noite. Obrigado aí, agradecer o convite. Boa noite a todos. Está sendo ótima a experiência de ouvi-los aqui. Eu acho que cada inovação, cada forma alternativa que vocês estão encontrando é uma forma que a gente pode agregar ainda mais aí quando a gente está lidando com o conhecimento. Para o Sebrae também, Paula, é um momento também totalmente novo, né? A gente já vinha de um processo de implantação de nossa transformação digital, né? Tendo o Chico Saboia, que ficou muito tempo à frente do Porto Digital e hoje é nosso superintendente, né? Mas hoje, dia 13 de abril, faz exatamente um mês que nós fechamos as portas lá da sede de todos os 5 escritórios regionais. Então, imagine aí, nós somos cerca de 240 funcionários e em apenas 2, 3 dias a gente não tinha sistema de home office, né? Todos os colaboradores trabalhavam nas sedes e claro, visitando municípios, tudo mais, mas tivemos que adotar toda a política. Então, nós não deixamos de atender absolutamente um cliente. E hoje, na reunião de gerentes, um mês de avaliação de atendimento remoto, nós tivemos o que foi basicamente o que a gente já vinha vendo nos números. Nós tivemos um crescimento muito forte no atendimento online, né? Nós, diferentemente de vocês, trabalhamos com informação e trabalhamos com conhecimento, né? É um produto mais fácil de formatar para um mundo online, para um mundo digital. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, algumas premissas servem para todos os tipos de negócio, independente se é autônomo, independente de serviço, comércio, indústria, atacado. Nós ampliamos nossa presença no digital, tá? WhatsApp Business, eu acho que foi falado aqui, é a ferramenta hoje mais próxima do cliente, não tem outra ferramenta que não seja. Tá? A gente ampliou praticamente 50% do atendimento via WhatsApp, apesar de termos um 0800, que é nosso canal também gratuito, né, telefone, mas as pessoas preferem, como eu acho que foi o Inério que colocou, que o cliente gosta muito desse contato, ele é muito mais personalizável quando ele está no WhatsApp, né? E aí o desafio maior para a gente foi ter também produtos adequados. Você imagina que a gente tem um centro de educação lá com mais de 20 salas, um auditório de mais de 250 lugares, que hoje está fechado. E a gente trabalha com capacitação, a gente trabalha com treinamento, a gente trabalha com consultoria no formato presencial. Então, mudar essa chave para a gente foi um desafio enorme e que a gente está num processo de conhecimento. Como foi bem falado aqui, é uma curva não, é realmente um gráfico, você entra no abismo, é um V, você desce e sobe ao mesmo tempo, porque você muda a chave completamente, 100%. E esse processo produz uma ruptura, né, muito forte, que leva também a um aprendizado que a gente conhece como startup, né, o modo startup de ser. Você lança um produto e em uma semana você verifica a validade dele junto aos clientes e automaticamente você já lança no mercado como um produto testado, né? Mas para a gente está sendo uma experiência fantástica e com certeza vamos, fruto desse aprendizado, poder contribuir muito melhor para vocês. Agora, falar de supermercado, falar, né, desde o grande hipermercado, do atacadista, para aquele mercadinho que está lá na ponta, né, lá no mercadinho de bairro, né, vocês estão na ponta de uma cadeia logística que vai desde o campo, desde a indústria, desde toda a logística de abastecimento, e aí trabalham com um dado, com uma informação que hoje é muito imprecisa, né, que é a incerteza do final dessa crise, né? Como você bem colocou,
todos os dias nós amanhecemos surpreendidos com uma legislação nova, com uma orientação nova. Então, vocês que até hoje, né, trabalham abertos 100%, aqui no Recife já vai ter essa restrição, como foi bem falado. Então, vão ter que se adaptar também a esses formatos, né? Mas os desafios vão ser outros também. A gente sabe que, eu vi aqui muitos falando da questão do e-commerce, de implantar o e-commerce, né? A gente sabe que e-commerce, ele vem crescendo, vem aumentando, só que o ticket médio, né, vai depender muito do produto que você trabalha, e aí vai ser aculturar uma população inteira, porque ela é muito mais trabalhada na questão de produtos e serviços, como eletroeletrônicos, como moda e acessórios e confecções, né? E aí os grandes hipermercados, que já tinham experiência, inclusive alguns com sistemas de deliveries próprios, né, já trabalhando nessa experiência, e o pequeno tendo que se adaptar a esse formato também, tá? Então, a gente está pronto para fazer esse tipo de atendimento. Eu acho que é fundamental, independentemente de quando vai acabar essa crise, a gente vai sair dela, como foi bem falado aqui, de forma diferente. Então, a gente está preparando todo o portfólio de produtos para ampliar a ajuda das empresas na questão do digital. A gente vai lançar aí, possivelmente já na próxima semana, um serviço para quem nem tem redes sociais ainda. A gente vai lançar uns pacotes de serviços gratuitos para ele fazer o seu templatezinho, fazer o seu card, fazer a sua primeira postagem nas redes sociais. Então, a gente vai trabalhar desde o pequeno, aquele que já tem uma estrutura de ter um e-commerce ou de participar de um marketplace de uma outra empresa, porque isso está muito forte hoje também. A gente vê grandes companhias aí, grandes empresas, a exemplo da Magazine Luiza, que fez um especial para os pequenos negócios colocarem seus produtos e serviços lá com custos bem mais fáceis. Então, a gente vai atuar fortemente nisso. E na outra linha, como você bem colocou agora no início, na questão do crédito, né? A gente já está ofertando uma consultoria de crédito gratuita para quem está, nesse momento, precisando, principalmente de capital de giro. A gente fez uma parceria com o Banco do Nordeste. Semana passada, a gente teve com o Ernesto, superintendente do Banco do Nordeste, lançando esse produto. Então, as empresas que virem da consultoria do SEBRAE, indicadas para o Banco do Nordeste, elas terão uma prioridade lá na fila de atendimento, desde que estejam lá com toda a documentação exigida e mais simplificada, que foi a grande discussão que a gente teve para entrar nessa parceria, né, de ser uma questão mais simplificada e mais rápida na liberação do crédito. Então, já está disponível, vocês podem acessar a página do SEBRAE lá, vai ter um banner que é só falando sobre a questão do crédito. Então, vocês vão falar no chat exclusivo com um especialista de finanças, tá? Ele vai conversar um pouco com vocês para saber a necessidade real de capital de giro, como é que está a questão dos funcionários, se houve redução, se houve ajuste, se houve férias coletivas ou se houve antecipação de férias individuais. Então, a gente vai ajudar a construir uma planilha para que você tenha a ideia real, a noção real da necessidade de capital de giro nesse momento, principalmente na linha de gestão, né, de custos, né? Hoje, os custos e despesas, é fundamental que a gente faça uma revisão hoje, até porque os contratos estão sendo revistos, as parcerias estão sendo revistas, as concessões que foram dadas pelo governo na questão do diferimento dos impostos, né, para serem recolhidos apenas em outubro, novembro e dezembro, mas que vai ser necessário fazer um provisionamento disso depois. Então, todas essas orientações, todos os dias, quando sai uma notícia dessa do Corona Voucher, que todos os MEI, só em Pernambuco, são mais de... Eu olhei a data que o governo deu, foi 20 de março, para os MEIs que têm direito a esse Corona Voucher. Então, até 20 de março, a gente tinha em Pernambuco 308 mil microempreendedores individuais, que são pequenos negócios também que terão direito a receber o benefício e que todos os dias ligam para
saber como é que faz para ter o acesso. Então, o Sebrae manteve absolutamente intacta toda a sua capacidade operacional de levar essa orientação, de atualizar e de tirar dúvidas com relação a esse momento frente às muitas legislações que existem por aí. Então, queria deixar aqui assim disponível para vocês tanto os canais do 0800 como o WhatsApp, que são os mais rápidos, tá? E se tiverem alguma dúvida mais específica em termos de marketing digital, em termos de custos, em termos de fluxo de caixa, na questão do crédito, a gente vai poder conversar diretamente com um especialista nesse tema, tá bem? Muito bom poder contar com o Sebrae. Eu queria só fazer uma observação, que eu acho que muitos negócios já entenderam, já absorveram essa mensagem, né? A gente veio de uma era onde estava todo mundo falando de rede social, que tem que estar na rede social, e é muito importante, mas muita gente deve ter percebido que a rede social, ela amplia o teu alcance, mas ela não cria aquilo que a gente mais precisa hoje, que é conexão real. E aí, assim, quem realmente conhece o cliente, quem realmente conseguiu criar essa conexão para manter o negócio, quando não só ser visto adianta. Quando a gente consegue entender a singularidade e a particularidade de cada cliente. É uma bandeira que eu brigo muito, que é olhar cada cliente como único. As pessoas querem viver experiências singulares. E uma grande verdade é que a rede social, ela é muito importante, mas ela é um meio. O teu negócio, o nosso negócio, não pode ser estabelecido, fundamentado com base em uma única ferramenta. Ela não pode ser vista como o teu negócio, ela tem que ser enxergada como uma ferramenta, mas o teu negócio, ele tem que ter meios de criar conexão real com a ponta, com o cliente. Então, uma coisa importante é conversar com o teu funcionário que está no dia a dia, que toca lá na ponta do cliente no dia a dia, e entender dele o que é que as pessoas estão falando quando estão se relacionando, como é que elas estão se comportando e o que é que elas estão pedindo, para a gente ir nessa curva de aprendizado, se adaptando dia a dia para oferecer a melhor experiência para o cliente e, principalmente, para ter um foco em entregar aquilo que ele realmente precisa. Isso mesmo, Mirella. Inclusive, Léo, eu escutei uma palavra e até a gente discutiu sobre isso, que o seu negócio é inagenciável. Então, cada cliente pode, embora ele tenha uma agência, cada empresa, gente, tem que cuidar, olhando tete a tete do seu cliente, porque você sabe onde seu cliente está. Então, as respostas, as formas, o que é que ele gosta. O Leandro, ele bem falou que existe uma particularidade. Então, a Flaviane, lá no início, ela disse o que estava usando e que as pessoas ligavam para ela. Flávia, eu preciso disso. Então, assim, como a gente está vendo esse distanciamento, a gente precisa estar mais perto, né? Seja em ligação ou teclando. E isso vai dar uma força, isso vai dar uma base, uma sustentação para esse momento, até a gente poder entender, tá? Uma pergunta que teve aqui, que eu queria botar, o Reinaldo, ele botou o seguinte: será que chamando o iFood para fazer entrega não seria mais barato? Né? Isso aí fica aí uma dica. O outro ponto é que, assim, gente, procurem o Sebrae. Quem precisar do Sebrae, procurem o Sebrae, tá? Tanto em crédito, quanto em treinamento, quanto em tudo. Então, assim, o Sebrae, ele é uma ferramenta muito, muito importante para o negócio, tá? E eu queria trazer nesse momento, um pouco aqui, eu queria trazer Isolda, antes de finalizar, tá? Eu tenho Maria, você pode falar, Maria? Ou está cansadinha? Então, eu vou deixar a Maria. Não, tá tranquilo. Ela estava desde as 7 horas para a gente entrar em Isolda e finalizar. Manda lá que Maria posso trincar e ela queria dar uma resposta aqui. Manda ver, Maria. Com relação a essa importância das empresas estarem trabalhando dentro com um time comercial, né? Então, a Tricard está desde o dia 16, né? Acho que com várias empresas, nosso time todo está reunido.
Então, a gente não está tendo visita em campo, mas a minha equipe, que é de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, todas estão em contato direto com os donos das lojas, com os aliados, mostrando a importância e a força de como a administradora está nesse momento, né? Enquanto alguns concorrentes estão aí meio que recuaram na nível de crédito, reduzindo o limite dos seus clientes, como os portadores, nesse momento, é de suma importância estarem com seus cartões, com seus créditos, para poder se alimentarem, para poder suprir uma necessidade que tem em casa, né? Então, a Tricard, ela está aí à frente disso, não só como uma boa empresa para nós, funcionários, né, nos dando toda a assistência nesse momento e atenção, mas como também os nossos portadores, que são clientes de vários clientes que estão aqui, que eu estou vendo, né? Então, acho que é um momento agora, gente, é da reciprocidade mesmo, né? Eu acho que o nome de buscar realmente uma energia de dentro para fora, para poder todo mundo se ajudar da melhor forma possível. Aqui não tem rico, não tem pobre, não tem, não é Paraíba, não é Pernambuco, não é Alagoas, não é Bahia, é o mundo, né? E acho que nesse momento se integrar as informações, se comunicar, compartilhar as boas práticas, para a gente poder sair junto aqui, no mínimo, com muito aprendizado, né? E com muita empatia, né? E é isso. Recado que eu queria dar. Beleza. Agora, Isoldinha, cadê tu, Isolda? Isolda, que está passando por um processo bem desafiador no banco, que atende a milhares de famílias, né, que ia coletar, que estava de portas abertas, hoje está vivendo esse cenário meio que home office. Só que a fome não é home office. Aliás, a fome é no home office também. Tá? Então, fala aí, Isolda. Boa noite a todos. Então, na verdade, a gente, quando logo que surgiu, o SESC vai precisar fechar, né, trabalhar home office, mas o banco não pode parar. E é neste momento que a gente precisa trabalhar mais. Por quê? Qual é o nosso público? São as famílias em situação de vulnerabilidade social que eram atendidas nas instituições que tiveram que fechar. A gente atende 400 instituições em todo o estado e, digamos que uma grande parte dessas instituições fecharam por ordem, por decreto e tudo mais. Algumas não fecham, como abrigos, né, que continuam, mas essas que fecharam, as famílias, as crianças que eram atendidas, os adolescentes, todo o público que era atendido nessas instituições, tiveram que ficar em casa. E a maioria das vezes, a única refeição que eles fazem é na instituição, principalmente as crianças. Então, a gente não podia parar. Assim como as instituições também não vão parar. Elas fecharam as portas, mas elas continuam fazendo um trabalho de repasse dessa alimentação para essas famílias, né? E aí é onde a gente precisa trabalhar mais. Então, na verdade, nós paramos apenas 3 dias para poder nos estruturar enquanto empresa e proteger os nossos funcionários, né? A gente fez todo um trabalho de treinamento, de uso de EPI, orientação com o pessoal, para que a gente possa continuar trabalhando, mas que ninguém adoeça, que ninguém tenha tantos riscos, né? Risco todo mundo vai estar tendo, mas assim, a gente minimizar os riscos e poder continuar nosso trabalho. Então, em função disso, a gente teve que, sim, nos reinventarmos. As nossas coletas, que o grande peso das nossas doações, das nossas coletas, era de hortifruti, né? Nós tínhamos arrecadação diária na SEASA e arrecadação diária em várias redes de supermercado. E aquele produto que a gente trabalhava muito com o foco no combate ao desperdício, que era aquela fruta, aquela verdura que já estava... não tinha mais valor comercial, porque já estava madura, mas que ainda estava dentro das condições de segurança alimentar, isso a gente não está podendo fazer nesse momento, porque os riscos de contaminação de um hortifruti, para você higienizar um hortifruti para fazer doação é mais complicado. E como as doações estão indo agora para as famílias, exclusivamente para as famílias que vão receber esse alimento, elas precisam ter um pouco mais de durabilidade. Então, nós começamos a fazer uma larga campanha
o SESC inteiro, no Brasil inteiro, aqui em Pernambuco, todos os setores do SESC estão voltados em dar o suporte ao banco de alimentos, o nosso nominação. E aí nós estamos buscando ampliar nossos parceiros doadores, reforçar aqueles que já são doadores, e estamos fazendo essa campanha. Já começamos, já estamos recebendo várias doações e nos colocando à disposição das empresas que têm a iniciativa, que querem ter alguma ação de responsabilidade social, para que a gente possa ir buscar a doação, fazer a distribuição. Né? Nós temos uma rede de 400 instituições que são cadastradas no Banco de Alimentos, todas foram visitadas por assistentes sociais e nutricionistas, então a gente tem uma relação próxima dessas instituições, a gente sabe da veracidade, do cuidado que essas instituições têm em repassar para essas famílias. Todas essas instituições recebem treinamentos, né, mensais de como utilizar melhor aquele alimento, então a gente sempre buscou esse lado educacional, né, de estar melhorando a qualidade do alimento que é doado para uma instituição. E nesse momento, mais cuidados a gente precisa ter, já que a instituição não está podendo dar para essas famílias o suporte educacional, porque elas estão em casa, né? Algumas conseguem fazer alguma coisa remotamente, mas não é fácil. No ambiente onde as instituições, as pessoas não têm nem muitas vezes o que comer, elas não vão ter um computador para estar interagindo, é bem difícil, né? E a fome aumenta. Nesse contexto geral, o banco ele meio que ele sofreu uma queda. E quanto a isso, o que é que você precisa nesse momento aqui? A gente tem um grupo grande e um grupo que pode ajudar ou tentar se comunicar ou informar. Então, o que é que você precisa nesse momento? O que é que o banco ele precisa? A gente precisa de tudo. A gente precisa de todo tipo de iniciativa. Nós conseguimos uma coisa que o SESC não tinha, foi uma reinvenção nossa também. Nós não tínhamos conta bancária, nós não recebíamos doação em dinheiro. Mas diante desse momento, muitas pessoas dizem: eu não tenho como ir no supermercado comprar uma cesta básica para doar, mas eu posso doar o valor dessa cesta básica. Então, a gente já fez nossa conta, né? A gente está fazendo contatos com as empresas, então quem tiver aí supermercado que puder botar um ponto de coleta para que as pessoas doem e a gente possa recolher, estamos disponíveis. Indústria, capricha aí, olha, pode contar conosco para qualquer ação que vocês já são parceiros nossos no Supermix, então qualquer ação que vocês possam querer fazer, saibam que a gente tem uma rede de 400 instituições que abrangem quase 150 pessoas, 150 mil pessoas. É muita gente que precisa. Então, qualquer doação que seja de pequenos volumes a grandes volumes, a gente tem capilaridade para fazer chegar onde as pessoas estão precisando. Pois é, gente, recado dado, vamos embora. A gente está aqui com Capricho, com Forno de Minas, com São Brás, estamos aí com o Leandro, que é um distribuidor de hortifrutis, eu não sei o que aqui ele... A Patriciane está perguntando se em João Pessoa também. Temos Mesa Brasil em todos os estados. Inclusive, se ela quiser, eu posso passar o contato da nossa coordenadora do Mesa Brasil em João Pessoa, que é uma pessoa muito dedicada, e ela pode entrar em contato com você, ou você fique à vontade, da forma que você preferir, eu passo o contato dela, e a gente está fazendo esse trabalho em todo o estado. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas está tendo essa onda de lives de artistas. Muitos deles estão fazendo campanha e o Mesa Brasil está sendo
beneficiado com esse recurso, né? A gente ainda não começou a receber, mas várias lives de artistas famosos estão fazendo arrecadação e destinando para o Mesa Brasil em todos os estados. Beleza. Gente, gratidão, mas eu gostaria de voltar um pouquinho para a Silvana, que essa segunda acordou tão polêmica, que eu queria, assim, diante de todo esse cenário, passa um recadinho do Silvana, a gente está precisando. Tá. É desafiador. Sim. Veja, Paula, agradecer pelo convite de estar participando, achei fantástico, né? Eu acho que essa tem sido uma das ferramentas que veio para substituir a questão física, mas acho que vai perdurar depois, porque ela facilita muito, né, a questão mesmo de você não vai poder estar fisicamente, mas você está aqui, ó, pessoa de João Pessoa, e todo mundo no mesmo momento compartilhando, né, as suas experiências. Parabenizar aos supermercados aqui presentes, né, associados nossos, outros talvez não sejam, pelas ações que estão tomando. Isso é muito importante, né? Nesse momento, chamei a criatividade, então, chamei de uma dificuldade, vem a criatividade, surge uma oportunidade, né, que vai tirar daquela situação difícil e vai ser uma alternativa, muitas vezes até que vai continuar. Então, pela questão do delivery, né, o e-commerce, o drive, então são realmente estratégias que estão sendo descobertas ou até intensificadas, né? Outros já até trabalhavam, mas de uma forma mais tímida e agora está sendo mais valorizado ou mais dedicado a essas ferramentas. Então, parabéns. A associação está aqui para isso, para ajudar, contribuir. Talvez muitos de vocês não saibam, mas assim, a gente tem trabalhado muito nessa questão de facilitar as empresas a trabalharem, né? Então, essa questão do decreto hoje municipal do Recife, se vocês peço até desculpa, mas muito momento eu tive que ficar falando aqui, porque eu estava falando justamente com o pessoal da secretaria. E a gente daqui a pouco vai colocar no grupo dos associados, né? Porque amanhã já vai começar a fiscalização. Não existe um parâmetro da questão do metro quadrado, mas como a gente fez a sugestão, encaminhamos hoje no final da tarde, eles vão se basear pelo nosso encaminhamento, embora não esteja no decreto, ainda vai haver uma regulamentação, mas amanhã já vão partir em cima da nossa sugestão, dos 5 metros quadrados. Certo? Então, isso para a gente já foi uma ajuda, senão ia ser uma confusão amanhã nas lojas. E a questão também do estacionamento, a gente está vendo se a nossa sugestão eles vão admitir, né? Que é a questão de não restringir, a questão de ter 2 pessoas dentro do carro, porque a gente não tem poder de polícia. Então, a gente fez alguns argumentos, entregamos esses argumentos. A gente espera que o secretário venha atender, né? Porque, na verdade, estamos todos para contribuir. Tá certo? Se não me fiz clara, Leandro, com relação aos EPIs, veja, quando a gente fala dos EPIs, assim, bacana essa iniciativa das máscaras, sabe? Mas, assim, é só com a preocupação da questão de hoje dos custos das empresas, né? A gente está muito preocupado com as vendas que vão ser futuras, né? Inicialmente, a gente se preocupou a questão do abastecimento, garantir o abastecimento. Depois veio a preocupação com a segurança das lojas. Não sei se todos sabem, mas nós conseguimos, com o governo do estado, desenvolver uma linha direta para o setor de supermercado. É o 190 do setor de supermercados. Os nossos associados têm esse card, tá? Então, acontecer alguma intercorrência de assalto, de tentativa de invasão na loja, não liga para o 190, liga para um número específico da SDS. Foi desenvolvido para o nosso setor e para de cargas. Então, isso é uma conquista do nosso setor. Perdão pela zoada, tá, gente? Então, isso foi uma conquista do nosso setor. Então, assim, quando a gente falou da questão do EPI, foi porque, assim, a preocupação foi abastecimento, segurança, e agora? Como é que vão ser as nossas vendas futuras? O dinheiro circulante ainda não chegou. A gente está começando a se preocupar. Para quem a gente vai vender daqui a 2 semanas?
Porque o nosso custo, a gente já sabe. Agora, o vender é que a gente já está preocupado, mesmo a gente criando alternativas, mas o dinheiro pode faltar. Então, a gente está esperando, cobrando dos órgãos para que se agilize tudo isso. E a preocupação com esses custos, que a gente tem que ter muito cuidado, né? E o EPI, principalmente, a questão das máscaras, das luvas, é para que a gente não tenha o desconforto de a gente toma uma ação e chega o órgão da vigilância sanitária, e ele chega e vai dizer, ó, tira a máscara, tira a luva, e você vai ter todo um custo investido nisso. Claro que, como a gente disse, todo dia a gente está vivendo uma situação diferente. O ministro falou da questão do uso de máscara, mas até agora a Anvisa não fez nenhuma nota obrigando. Então, a gente precisa se certificar de legislação, sabe? Para que você não tenha um custo em vista e depois o órgão sanitário não quer que você coloque aquilo em prática, por melhor que seja a nossa ação. Né? Então, minha colocação da questão da máscara foi mais essa, com esse cuidado. Mas, assim, parabéns o seu Pita, né? Que ficou assim, além de tudo, ficou com a marca dele, né? Então, foi bacana a ideia. Silvana, aqui, só complementando um pouquinho, não sei se ela já terminou, aqui eles estavam cobrando máscara e luva nos supermercados. E assim, eu faço parte de outra associação que é aqui na Paraíba, e a gente fez... Damião, né? Com o Damião, a gente fez o questionamento e eles responderam a gente. Se você quiser, eu posso passar esse documento, que deve ser a mesma resposta para vocês, que não é obrigatório o uso de máscara nem de luva. E fala justamente isso, eu posso passar para você, se você quiser, porque se alguém exigir em alguma outra cidade aí no Pernambuco, você pode dar para o seu associado, imprimir... Não, a gente passou, que é justamente, né, que a Anvisa ela não obriga o uso, não, né? Obriga. Até, inclusive, a luva, ela não orienta o uso da luva, né? Isso. A legislação interna nem pode usar. Né? A questão das boas práticas, que é a RDC 216. Né? Viu? Eu pensei que você não tivesse, mas aí qualquer coisa eu mando para você. Obrigada. Vai, Paula. Não, eu ia convidar todo mundo, como todo bom encontro, a gente fechar com uma foto, mas fale lá. Pois é, mas antes disso, a gente está vivendo em um momento bem turbulento. Eu gostaria de pedir, nesse momento, gente, eu peço perdão a vocês, mas é uma forma minha em agradecer todos os dias ao Senhor. E eu peço a Valentim, que é nosso parceiro, que ele faça uma prece para que amanhã a gente acorde mais fortalecido e a gente possa pegar tudo isso, botar na nossa sacola, na nossa bagagem, sabe? E seguir, porque amanhã já não vai ser a mesma coisa, tá? É um novo dia, é um novo alvorecer. Tudo de novo. Como é que é a história dessa, Mirelle? Como é que é a história dessa foto aí depois? Quando acabar a oração, a gente faz uma foto. Todo mundo sorri para a foto. Rapidamente, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus, Pai de misericórdia, Pai celestial, te agradecemos, ó Pai, por esse momento especial de estarmos na Tua presença, na batalha de cada dia, ó Pai, mas com saúde, com paz, preocupado com o próximo também. O abastecimento da rede de supermercado é maravilhosa, porque a gente sabe que pode servir uns aos outros dessa maneira. Abençoa cada pessoa deste grupo, ó Pai. Abençoa teus servos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente, por tudo. Perdão, eu ultrapassei, mas assim, foi muito bom que a gente possa acordar amanhã mais renovada. A Silvana, ela trouxe aí várias informações, a gente teve várias ideias que a gente pode aplicar. E gratidão a todos. E vamos fazer a selfie agora. Vamos todo mundo sorrir para a foto. Vamos lá. Segredo. Peraí, continua sorrindo. Todo mundo de câmera aberta, sorrindo para a foto. Cadê a câmera aberta? Não, rapaz. Encontro sem foto não é encontro, né? Eu que o diga, né, Paula? Pois é.
Momento registrado. Beijo no coração de vocês. Vamos todos firmes para mais um dia. Boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigada. Paula. Tchau. Procure no Sebrae. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Até a Paulinha, pelo convite. Tudo. Tchau. Obrigada. Tchau. Agradeço. Eu que agradeço a presença de vocês também.